The Acolyte chega ao final da sua primeira temporada e meio que claramente terá mais temporadas, por mais que tenha todo um chororô de fãs e tudo mais. Teve uma audiência grande, se é para pessoas criticarem ou elogiarem, não importa, e para Disney, na real, isso também não importa tanto assim, então provavelmente terá sequência, claramente eles vão pensar a longo prazo como a gente vê aqui nesse episódio algumas pinceladas em personagens importantes que ficarão para depois. Confesso que esse é o tipo de coisa que eu critico bastante de forma geral, né? Não só em Star Wars, mas muito na Marvel, muito na maioria dos filmes que já são feitos para virar sequência atualmente, né? Como tudo sempre tem que deixar uma ponta para depois, né? Nada pode se resolver ali. Não tem como se resolver uma primeira temporada e a partir daí pensar uma segunda e tudo mais. Mas no geral eu acho que é uma primeira temporada ok, digamos assim, né? E eu acho que as séries da Disney é meio que na média das séries da Disney, né? Tem algumas que despontam um pouco mais, que são um pouco melhores, como Endor, por exemplo, que a primeira temporada é muito boa, as primeiras temporadas de Mandalorian, mas no geral acho que essa série não tá abaixo de Obi-Wan, por exemplo, não tá abaixo de Boba Fett, por exemplo. Eu acho que é uma série que tem conceitos legais, momentos legais, algumas ideias interessantes, nem sempre tão bem resolvidas assim, como eu disse, também tem esse lance de deixar pontas soltas, né? É uma série que se abre muito para muitos personagens, para muitos acontecimentos e nem sempre consegue lidar tão bem com tudo isso, né? Aqui vai ser um vídeo um pouco sobre esse episódio, mas também um pouco sobre a temporada como um todo. Só que antes de começar a falar sobre o episódio e alguns resquícios da temporada, também deixo o recado de sempre: estou com inscrições abertas para o meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais, que funciona para quem tem conhecimento de cinema, para quem não tem tanto conhecimento de cinema, mas quer conhecer mais, quer aprender mais, que gosta de debater, como vocês que debatem tanto aqui nos comentários comigo, que gostam de trocar ideias sobre cinema, sobre série. Eu acho que é importante a gente adquirir conhecimento, a gente acaba experienciando melhor ou de uma forma mais aprofundada essas obras e não ficar naquela superfície que a gente vê tanto aí na internet, que eu vejo tanto aqui nos comentários, né? Principalmente quem vai criticar a série, que sempre bate na mesma tecla, né? Sempre tentando procurar uma lógica de roteiro como se isso fosse a única coisa que definisse a obra como boa ou ruim. Então, para quem se interessa, para quem quer conhecer mais, o link está aqui embaixo na descrição. Para quem se interessa também, eu estou começando no mês que vem com o Rafa Argemon, o cara da locadora, um cineclube que tem mais informações em outro link aqui embaixo também, o Cineclube Rebobinado, para a gente debater, para a gente conversar sobre cinema. Esse primeiro mês é sobre Yorgos Lanthimos, com o primeiro filme sendo O Lagosta. Mais informações no link aqui na descrição. Bom, o primeiro de tudo é algo que eu falo assim, passa a série e é sempre a mesma coisa, né? Os fãs parte dos fãs, né, de Star Wars, extremamente raivosos, sempre vão procurar erros de lógica, erros de cânone. O cânone está sendo quebrado e tal. E na maioria das vezes é uma histeria coletiva que busca uma resposta antes de esperar as respostas da série, né? O que eu tô querendo dizer com isso é que aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá em Obi-Wan, que parecia que o primeiro Inquisidor falaram: ele morreu, estão quebrando o cânone, quando era óbvio que o personagem não tinha morrido, que eles não fariam esse tipo de coisa. A mesma coisa aconteceu aqui na série, a grande quebra de cânone, né? Ele falou, o Kimiro falou que ele é um Sith e o Sol está vivo e pronto, quebrou o cânone porque o Ki-Adi-Mundi estava lá no conselho, nas prequels, e ele deveria saber dessa informação, quando desde o começo eu falei: é simplesmente o Sol vai morrer antes de chegar com essa informação. E pronto, aqui está a resposta: o Sol morre antes e com isso morre com ele essa informação. Então essa informação não chega no Conselho Jedi, então não há uma quebra de cânone aqui. E mais uma vez, isso não diz se a série é boa ou ruim. A série ela é cheia
de questões, cheia de problemas, com algumas coisas muito interessantes também, eu acho. Sobretudo, como as sequências de ação são encenadas, que eu já comento um pouco mais pra frente. Mas toda essa choradeira precipitada é muito problema. É o mesmo com as duas aqui, né? Com as irmãs, que são uma só, na verdade, que falaram, o Anakin não é mais o escolhido, quando na verdade são duas coisas completamente diferentes, como eu expliquei pra vocês já em episódios anteriores, né? Aqui elas são criadas pela força, vai muito mais no sentido do domínio, do lado sombrio, o que o Darth Plagueis fazia de alguma forma, diferente do Anakin, que é quase a força meio que tendo uma vontade própria, criando e gerando vida, como é muito diferente. Falando Darth Plagueis, aqui fica, né, fortemente sugerido que pode ser ele ali. Eu digo pode ser ele ali, porque ele tem um visual, mas o visual dele até então ainda não é estabelecido no cânone, né? O nome Darth Plagueis existe no cânone, mas o visual dele ainda é Legends. Mas aqui tem a confirmação de que o que a gente já esperava, que a gente já debatia, que o Qimir, ele não é o mestre, ele é um aprendiz aqui, provavelmente buscando uma acólita para tomar o lugar do seu mestre, o que os Siths faziam o tempo inteiro, né? Então aqui é a primeira pincelada que tem no episódio de uma espécie de easter egg que vai ficar para a próxima temporada, e a segunda seria ali no final do episódio, que é muito claro, né? Quando a Vernestra abre a porta ali, ela vai falar com alguém. Eu falei antes aqui, eu falei, tá, é o Yoda. Óbvio que é o Yoda, porque a gente sabe que o Yoda não só é o mais importante, o mais conhecido, mas também a gente sabe que ele já é um grão-mestre Jedi desde muitos anos, de séculos antes disso, desse período. Então ele já é um grão-mestre lá nos primeiros livros da Alta República. Mas para além disso, passando por alguns eventos do episódio, eu acho que como um todo, como eu disse, eu acho que a série não se resolve tão bem, não tem momentos tão bons. Até o trabalho de alguns Jedi secundários aqui, eu acho bem caído visualmente, né? A perseguição ali dos Jedi usando aquele farejador e tudo mais, é bem caidinho. Acho que tudo que envolve esse personagem farejador, que era pra ser um fofinho da série e tudo mais, eu confesso que eu não gosto muito, né? Acho que em muitos momentos até tira um pouco dessa percepção do sentir a força dos Jedi e tudo mais. Mas para além de muitos problemas, acho que tem algumas questões muito interessantes aqui desde o começo do episódio, aquela perseguição ali numa espécie de campo de asteroides, né? Me lembrou bastante das prequels nesse sentido, por mais que não seja um campo de asteroides, mas visualmente é muito boa essa sequência, né? Ela é muito bem filmada mesmo, muito bem decupada e tal, e traz mais uma vez, né, revelando o Sol como essa pessoa que comete muitos erros, né, que tem muita vontade própria e que entra muito naquele debate que tem da Vernestra com o senador, que é algo que, assim, eu me incomoda muito quando eu vejo fãs falando, não, os Jedi, eles não têm esse tipo de sentimento, eles não agem dessa forma e tudo mais. Quando a gente realmente assiste os filmes, quando a gente assiste as prequels, quando a gente assiste até os filmes clássicos, a gente vê que os Jedi também estão em conflito o tempo inteiro, né? Então essa tentativa de esconder o sentimento ou de não ter esse tipo de sentimento, na verdade eles estão presentes ali o tempo inteiro. Talvez não da forma que o Soul tome essas atitudes, né? Que o Soul tente manipular todas as situações e tudo mais, mas isso está presente nos Jedi e eu gosto desse debate do senador ali com a Vernestra, que eu acho bem interessante, que é o que tá desde George Lucas, né? Porque sempre os fãs eles vão entrar no não é, o George Lucas não aprovaria esse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa tá desde George Lucas, como a maioria das coisas presentes aqui na série, talvez não tanto visualmente, mas enfim. E aí nessa mesma sequência a gente tem o Sol ali preparado mesmo para atirar e para matar a meio, que é o que a gente espera, né, de alguma forma, do personagem que já quase matou alguém desarmado, que um Jedi jamais faria ali com Qimir no 5º episódio, se não fosse a Osha pra barrar ele de alguma forma. Chegando ali de volta em Brandok, porque tudo volta pra Brandok, né? A vergência da força, e parece que esses personagens estão sempre sendo puxados para esse lugar que, pessoalmente, acho que é a ambientação, principalmente ali da floresta mais fraca da série. Eu já gosto mais ali
fortaleza do Coven, de bruxas e tudo mais, mas a gente tem algumas sequências duas sequências bem interessantes aqui de ação, principalmente. Uma de um lado, e o episódio vai até, por meio da montagem, criar um raccord, né, que interligue as duas, quando uma tá chutando a outra, os pés se cruzam, que já corta pro sabre se cruzando, que é uma besteirinha, mas eu acho uma besteirinha legal. E esses dois conflitos, o primeiro entre o Sol e o Kymir, duelando de novo, o Kymir, que aqui fica evidente, né, fica esclarecido que ele era um aprendiz ali da Vernestra, provavelmente, do jeito que ela fala. Então ele é um Jedi caído e ele vai ser encarado dessa forma. Ele não vai ser encarado como um Sith, porque as pessoas que estão vivas com algum tipo de informação não sabem que os Siths estão vivos. Então ele seria mais um Jedi caído, como tantos outros, né? Como a gente já teve antes disso, historicamente falando, né, na linha do tempo, lá no segundo jogo no Jedi Survivor, a gente já tem isso. A gente tem tantos outros depois, como o Conde do Khan, entre tantos outros que são esses Jedi caídos. Na verdade, tem Jedi caído nos dois jogos, né? Tanto no Jedi Fallen Order quanto no Jedi Survivor. Então o Kymir vai ser encarado dessa forma. Eu gosto muito desses dois confrontos, justamente como eles são encenados, né? E o que mais eu gosto na série são justamente essas sequências de ação, que elas fogem simplesmente daquele duelo de sabre de luz clássico e vai trazer alguns elementos muito próprios do cinema asiático, que acaba sendo as referências do George Lucas para criar Star Wars, né? Então é quase como se essa série estivesse bebendo na fonte das referências de Star Wars, quando a gente tem os dois lutando e aí de repente a gente tem um plano em slow motion e várias coisas, os dois sabres vindo em direção ao sol e ele conseguindo desviar os dois ao mesmo tempo, ou mesmo a luta, e isso remete muito ao wuxia, né, que é esse gênero, sobretudo ali chinês, de Hong Kong, que tem muito desses, o Tigre e o Dragão foi o mais famoso deles, mas entre tantos outros que são essa mistura de Kung Fu com fantasia, que são encenados dessa forma, meio cheios de acrobacias e tudo mais, enquanto do outro lado a gente já vai ter a luta das duas sem arma, lembrando muito a movimentação das lutas de Matrix, né, como se usa dos braços, das pernas, da movimentação e tudo mais, e Matrix também, as Wachowski se usaram muito como referência os próprios wuxias, né, contratando coreógrafos de wuxia e tudo mais. Então eu gosto dessa sequência de ação, como elas são tão bem encenadas aqui, que é pra mim o que mais se destaca na série, né? Na verdade, a série, quando ela tá simplesmente seguindo uma trama natural por meio de diálogos, é uma série, quando ela vai pra sequências de ação, ela vira outra série muito melhor. O que eu tô elogiando ali desde o primeiro episódio, as sequências de ação são realmente muito, muito bem encenadas, muito bem coreografadas aqui, muito bem decupadas, montadas e tudo mais, o que nem sempre acontece com o restante da série. E aí a gente vai ter outros detalhezinhos, né? O detalhe da Mei ali levantando e se escondendo do sol no mesmo lugar onde ela teoricamente teria morrido, remete muito, né, a como se ela estivesse se levantando e relacionando com o acontecimento do terceiro episódio, da mesma forma que ela conhece uma saída a partir dali posteriormente. Confesso que eu não gosto tanto, pra mim, como eu vim dizendo, pra mim tudo que envolve a Ousha e a Mei é o que menos funciona pra mim na série, e a virada das personagens também é o que menos funciona pra mim na série. Tudo bem, tem ali o Sol confessando e tudo mais, mas há uma distância entre o acontecimento em si e como isso aparenta, sobretudo na atuação da Amanda Steinberg, que é uma atriz que é muito boa, mas aqui na série não gosto muito de como ela é dirigida, de como a personagem é dirigida, né? Então parece que não há muito uma emoção dela para essa virada da Ousha, para ir para o lado sombrio e se transformar na aprendiz, acólita e tudo mais. Essa virada até tem um acontecimento que poderia sugerir essa virada, né? Que é justamente o Sol confessando que mentiu a vida inteira, que matou a mãe dela e tudo mais. Mas essa emoção parece não estar presente na personagem, né? Então toda a sequência
dela ali rapidamente fazendo o cristal Kyber sangrar e o sabre dela sair do azul pro vermelho rapidamente, né? O que visualmente é até interessante. Esse lance do cristal sangrar, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu fiquei meio assim, mas enfim, toda a virada da personagem em si parece muito repentina, por mais que não devesse ser repentina, porque tem um acontecimento ali que poderia instigar ela a se transformar nisso. Mas isso não aparece visualmente, isso não aparece na atuação da Amandla Stenberg. E mesmo quando as duas estão ali sob aquela árvore amarela, com as folhas amarelas, né, mais uma referência muito clara ao cinema de Wuxia e tudo mais, mesmo ali parece que não tem tanta emoção quanto o episódio queria passar, né? Então, sempre que desacelera ou sempre que vai focar nessas duas personagens, parece que é o ponto mais baixo de toda a série em relação a todo o restante. É muito mais interessante, o próprio Kimir é muito mais interessante, o Sol, a própria Vernestor que vai ganhar mais espaço, ou todo o debate sobre os Jedi, né? A Vernestor aqui, ela vai ter que se usar de mais uma mentira. Então aquilo que o George Lucas trabalhou muito nas prequels e muito em Clone Wars, né? E os Jedi, de alguma forma, eles acabam fazendo política, né? Eles não conseguem se manter como esses seres ilibados da ordem que vai ser protetora da paz, por mais que eles tentem, por mais que eles sigam uma doutrina, em algum momento, quando eles se tornam esses guardiões da paz, trabalhando para a República e não apenas como... Quando eles se transformam num braço da República, eles acabam fazendo esse tipo de coisa. Eles acabam tendo que tomar decisões que eles podem ver que é para um bem maior e tudo mais, mas ainda assim a gente tem, por exemplo, aqui a Vernestor colocando toda a culpa no Sol, mesmo sabendo que o Sol é culpado de muita coisa, mas não exatamente como ela conta que aconteceu. Eu sei que os fãs que se dizem das antigas, né, os Jedi são os bons, os Sith são os maus, é tudo preto no branco, se incomodam muito com isso. Eu gosto desses questionamentos, eu acho que em nada diminui a Ordem Jedi, em nada diminui todos os filmes anteriores, mas eu acho que são conflitos pertinentes, são temas pertinentes, ideias pertinentes, como o George Lucas já debatia muito sobre isso na Ordem Jedi, na queda da Ordem Jedi, por conta deles se transformarem em generais de guerra de alguma forma, cegos por isso e manipulados pelo Palpatine. Então eu gosto de como a série vem abordar, e é uma das coisas que eu acho que algumas séries da Disney, né, alguns trabalhos da Disney têm até funcionado bem nesse sentido, não todos, mas alguns eu acho que trabalham bem, acho que é talvez um dos pontos altos dessa série. E aí ao final a gente vai ter mais um elemento que é a Make, que vai ficar para depois, da Mei agora estar desmemoriada, né? Então tem essa virada, né? Essa ideia do preto e o branco, o yin e o yang, as duas que se complementam e se transformam em uma, e o episódio já sugeria essa virada das duas personagens a partir do momento que desde antes a Mei estava de branco e a Osha de preto, que remete também mais uma vez ali ao episódio 3, a Vingança do Sith, que o Anakin tá de preto o tempo inteiro, enquanto o Obi-Wan está de branco e tudo mais. Mas, enfim, a gente tem aqui ela agora perdendo a memória por conta do que o Kimir faz para não ser usada pelos Jedi, para não ser descoberta, para os dois não serem descobertos e tudo mais. Mas é mais um elemento que deixa para a próxima temporada, né? Enfim, acho uma temporada regular, fico curioso, confesso que eu fico curioso para uma próxima temporada e como eles vão andar com isso, né? Que eles estão nesse meio do caminho entre a Alta República dos livros e lá as prequels, né? Como que eles vão interligar as duas coisas, como eles vão trazer aqui Darth Plagueis, né? Que se for ele mesmo, que é um personagem muito grande dentro do imaginário de Star Wars, né? O mestre do Palpatine e tudo mais, como trazer tudo isso sem que se rompa aquilo que tá lá nas prequels. Enfim, fica muita coisa pra próxima temporada. Acho que dentro do que eles tinham aberto, eles até conseguem resolver bem nesse episódio, ainda que seja muita coisa pra esse último episódio. Acaba ficando, como sempre, como todas as séries, eu sempre falo isso das séries de Star Wars, acaba ficando muito corrido, né? Acaba acontecendo muitas
coisas, né? Enquanto acho que a série, esse episódio até funciona melhor até esses conflitos iniciais, até essas lutas iniciais, não tanto na sua segunda parte. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam da série, se vocês concordam ou não comigo. Claro, numa boa, se faltar com educação, o canal é meu, eu não preciso ler esse tipo de coisa, e eu vou excluir os comentários, que são muitos quando envolve Star Wars, né? Que todo mundo vira maluco quando se transforma, quando se fala de Star Wars. E, enfim, na internet esse tipo de coisa acontece aos montes. Então, se faltar com educação, vou excluir os comentários, sejam educados, vamos trocar ideia numa boa. Por hoje é isso aí, corta.